aí, turminha do meu coração? Eu sou a professora Franciele, estamos aqui para mais uma aula de Educação Física, mas eu não estou sozinha e trouxe uma convidada muito especial. Professora Mara está aqui comigo. Oi, turma, tudo bem? Eu também estava com saudade de vocês, passamos momentos maravilhosos. Muito legal. Quem aí já visitou o Museu do Futebol conhece, né? Ele está localizado aqui na cidade de São Paulo, no Pacaembu. Muito bacana, né, Pro? Bacana. Será que muita gente levantou a mão que conhece ou que já ouviu falar do Museu do Futebol? Então, se você conhece, vai reviver aqui com a gente. Se você não conhece, vai conhecer. Nós vamos mostrar espaços muito bacanas e a história do futebol. É esse esporte tão conhecido mundialmente. Sim. Professora Mara, você Oi. pode fazer a leitura das habilidades, por favor? Vamos lá. Então, habilidades da aula de hoje. Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de campo e taco e invasão, identificando seus elementos comuns e reconhecendo a importância do trabalho em equipe para o alcance de um objetivo comum. Temos mais, professora. Identificar as habilidades motoras básicas envolvidas nas brincadeiras e jogos e nos jogos pré-desportivos. Tem mais uma, Fran. Vamos lá. Experimentar e fruir jogos pré-desportivos de rede e parede e invasão, criando estratégias individuais e coletivas básicas para sua execução, prezando pelo trabalho coletivo e pelo protagonismo. Fran, o que é esporte de invasão? Esporte de invasão, vamos lá. São aqueles nos quais os competidores entram no setor definido pelo adversário, objetivando atingir a meta contrária para pontuar, além de se preocupar em proteger simultaneamente a sua meta, que é o caso do futebol, esporte sobre o qual falamos hoje. Isso, e além do futebol, temos inúmeros outros esportes de invasão, como basquete, handebol, hóquei, mas se estamos no Museu do Futebol, isso quer dizer que hoje falaremos sobre o futebol. Então é um convite a esse mundo bonito, maravilhoso. Às vezes acontecem algumas coisas, né? Perde um campeonato, mas o futebol, ele é conhecido mundialmente, tem muita gente que gosta e hoje a viagem é nele. Isso mesmo. E como será que o futebol chegou aqui no Brasil? Né? Porque sabemos que ele não foi criado no Brasil, né? É um esporte criado ali na Inglaterra, mas alguém trouxe pra cá. Alguém chamado Charles Miller, então, que conta uma história, que tem toda uma trajetória de como o futebol ele chegou aqui até os dias atuais, não é, Prof. Fran? Isso, então o Charles Miller, ele foi estudar ali na Inglaterra e ele veio para o Brasil depois de terminar esses estudos em torno de 1894, trazendo com ele um livro de regras e algumas bolas, introduzindo então esse esporte no nosso país, por isso ele é considerado o pai do futebol. Isso, mas vamos contar ali para eles, quando o esporte chegou aqui, todo mundo praticava, Fran? Não, professora Mara, esse esporte ele era um esporte praticado pela elite e apenas em alguns clubes. Né? Então não era um esporte acessível para todos, diferente dos dias atuais, Diferente dos dias atuais. Mas ele não era um esporte acessível para todos, entretanto, nas fábricas, os trabalhadores, nas ruas, no bairro, buscava-se o mundo do futebol. Então, em qualquer lugar que as pessoas iam, tinha sempre alguém ali tentando jogar esse esporte que hoje é conhecido mundialmente. Isso, não é? E aí conquistando o direito de também poder jogar. Mas antigamente ele era um esporte amador, né? E a profissionalização ele veio alguns anos depois, onde deu essa cara aí para o nosso país, né, professora Mara? Então, vocês já ouviram falar, não é que o Brasil é o país do futebol, porque nós tivemos muito destaques e nós vamos falar desses destaques todos hoje também, não é? Faremos uma visita aqui pelo museu, estamos falando, né, sobre a história, aqui vocês conseguem ver imagens, né, relacionadas à história do futebol até
mais ou menos 1930, mas falaremos também sobre outras coisas, como por exemplo a história ali da Copa do Mundo, as habilidades motoras envolvidas, né, nesse esporte tão conhecido aí. Teremos muitas coisas lúdicas também, né? Temos algumas salas aqui que, assim, eu tenho as minhas preferidas, mas todas são muito bacanas de serem visitadas. Se você já conhece, vai conseguir reviver. Se não, busca lá depois, entre no Museu do Futebol para conhecer um pouco mais sobre todo o ambiente, toda a história que esse lugar encantador conta aí pra gente. Então, bora falar um pouquinho sobre futebol e conhecer o museu junto com a gente? Continuamos então a nossa visita aqui pelo Museu do Futebol. Agora estamos na Sala dos Números e Curiosidades. E aqui nessa sala temos diversas placas mostrando sobre as regras, curiosidades, recordes, frases engraçadas. Temos também aqui nessa sala toda a mudança que ocorreram nas bolas, nas chuteiras. E aqui atrás de nós tem essa placa falando sobre os esquemas táticos que tem no futebol. Então, você sabia que às vezes o futebol se parece muito com o xadrez? Você duvida? Nos diferentes esquemas táticos, os jogadores tornam-se peças que devem se movimentar em direções distintas. Então, essa movimentação que acontece durante uma partida é uma tática do técnico, não é? A forma como o professor, o técnico, ele organiza a partida para o seu time. Isso mesmo. Fran? E aí nós temos aqui, ó, diversos, nós vamos falar um pouquinho os nomes deles para vocês, né? No caso aqui temos o WM, diagonal, 4-4-2. Isso, e como a professora Franciele está falando 4-4-2, porque os jogadores se posicionam, olha, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2. Por isso que esse esquema tático, conforme a posição dos jogadores, ele é 4-4-2. Tem mais, Fran? Temos o 4-2-4, é o mesmo esquema aqui, ó. Temos 4 jogadores, 2 e também 4. Então essas bolinhas caracterizam o jogador posicionado ali de acordo com a determinação do técnico. Isso, temos também o esquema carrossel, pirâmide, que é o 2, 3, 5, que se vocês notarem, ele forma mesmo uma pirâmide, por isso recebe esse nome. Temos aqui embaixo o 4, 3, 3 e o 3, 5, 2. Agora eu vou fazer uma pergunta que vai ficar muito fácil, já que vocês visualizaram tudo isso. Quantos jogadores ficam em campo? Dá para fazer a conta aí? Será que só de imaginar sobre os esquemas a gente consegue identificar ou a gente precisa contar as bolinhas que nós falamos que são os jogadores? O que você acha, Fran? Vou fazer aqui a contagem de 1, lembrando que temos que contar com o goleiro também, né? Ele faz parte da equipe, não é? Sim. Então, ó, 1, nosso goleiro, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Pro, será que isso muda de acordo com o sistema ou será que são sempre 11 jogadores? Sempre 11 jogadores. É claro que pode acontecer de algum jogador ser expulso e o time acabar precisando jogar com menos. Isso, lembra lá do cartãozinho vermelho, né, que aparecem nos jogos? Isso faz com que ocorra uma expulsão e aí a equipe acaba seguindo o jogo com jogador a menos, mas eles iniciam o jogo ali com 11 jogadores em campo. Então você já falou de alguma regra aí também, já, não é? Que essa sala maravilhosa apresentam essas placas mostrando aí as regras também, não é? Mas já vamos falar um pouco das outras regras para vocês. Fran,
você já observou as mesas de pimbolim que nós temos aqui? Eu estava olhando, professora Mara, para que serve? Então, essas mesas, elas são mesas de pimbolim. Os visitantes, eles podem jogar, mas não nesse momento de pandemia, em que há um cuidado todo, não é? Então, nesse momento, as mesas, elas estão para que os visitantes apreciem e nelas, os jogadores estão ali colocados conforme esses esquemas táticos. Então, é um espaço muito interessante, mas eles vão ver aí também. Isso mesmo. Estamos agora em um outro espaço aqui na sala de números e curiosidades, onde vamos continuar falando sobre as regras do jogo de futebol. No total são 17 regras. Quais será que são essas, hein, professora Mara? Então hoje nós vamos detalhar algumas delas e fica aí de lição de casa procurar saber sobre as que a gente não detalhar aqui. Isso mesmo. Então, ó, regra número 1, o campo do jogo. Então já vamos falar do campo. O campo deve ter como medida de 120 a 90 metros e no mínimo de 90 a 45. Fran? Regra número 2, a bola. E a bola? A bola ela é esférica, de couro e material apropriado, adaptado e hoje em dia com a tecnologia auxiliando. E aí temos uma curiosidade. Antigamente a bola ela era feita com bexiga de animal e uma costura bem grossa, o que machucava os atletas. Por isso que se formos procurar imagens, eles usavam como se fosse uma touca protetora aí. Regra número 3, o número de jogadores. Então, como nós já falamos na outra sala, na sala anterior, são 11 jogadores contando com o goleiro, não é? E a partida, ela pode iniciar com 7 jogadores. No mínimo, né? Isso. E aí, falando um pouco sobre as outras regras, regra número 4, equipamentos dos jogadores. 5, o árbitro. 6, árbitros assistentes. 7, a duração da partida. 8, o início e reinício do jogo. Você lê as outras, Fran? Vamos continuar então com a pesquisa aí. A bola em jogo ou fora do jogo, o gol marcado, o impedimento, as faltas e a conduta antiesportiva, os tiros livres, o pênalti, arremesso lateral, tiro de meta, tiro de canto, que a gente conhece como escanteio. Então, muitas regras aí, hein, que vocês vão pesquisar e saber um pouquinho mais, porque é muito importante saber as regras na hora de jogar, né? Esse espaço tão bonito e colorido, com tantos painéis, não dá vontade de tirar foto com cada um deles, Fran? Com certeza. E aqui, olha, aqui no fundo a gente tem os estádios também, a gente tem o técnico, o preparador físico, falando sobre o médico, a equipe que organiza todo o time de futebol, não é isso? Isso. E agora vamos falar um pouco sobre habilidades motoras básicas. O que será que significa essa palavra, né? Essas 3 palavras aí, né? Então, são habilidades para se realizar determinados movimentos motores. Elas são divididas em 3 grupos: locomoção, andar, correr, saltar, deslizar, manipulação, quicar, chutar, lançar, rebater e agarrar, e estabilização, curvar-se, alongar-se, virar-se, esquivar-se, praticar acrobacias individuais, equilíbrio em um pé só, rolamentos, entre outras. Então, todas essas habilidades nós encontramos num jogo de futebol. E aí, esse é o desafio que eu vou deixar para eles. Vocês conseguem identificar alguma dessas habilidades no futebol? Onde? Depois conta aí pra gente, né, Promara? Manda pra gente as respostas de vocês. Então, é para analisar e nos enviar aí. Lembrando, né, que as habilidades estão sim presentes, mas eu quero que vocês identifiquem direitinho os momentos e quais habilidades são essas, hein? Então, presta aí atenção direitinho no próximo jogo de futebol que forem assistindo e, ó, anotem tudo. Então, turminha, continuamos nossa visita aqui no Museu do Futebol. Agora estamos na Sala das Copas do Mundo. Não sei se você sabia, mas o Brasil já sediou
duas Copas do Mundo. Uma em 1950, onde o estádio do Maracanã foi construído especificamente ali para sediar essa Copa, né? E depois em 2014. E o Brasil, ele é considerado o país com maior quantidade de títulos. Então vamos lá, ele tem 5 campeonatos conquistados e já participou de 20 edições. É muita coisa. Muita coisa, né? Somos pentacampeões aqui. E como será que foi essa trajetória da participação do Brasil nas Copas, hein? Vamos falar um pouquinho, então, sobre a história aí das Copas do Mundo, principalmente voltado ao nosso país, que é o Brasil, né? Então, em 1930, tivemos a primeira Copa do Mundo masculina. E em 1950, Fran, a primeira Copa do Mundo sediada aqui no nosso país, e aí tivemos uma derrota, não foi? Isso mesmo, na final o Brasil perdeu. Mas acontece, e aí fomos para a Copa de 1958, onde o Brasil conquistou o seu primeiro título. E essa Copa, ela foi sediada lá na Suécia. Muito bacana. Depois, o Brasil conseguiu o seu segundo título em 1962, onde a sede foi o Chile. Em 1970, eu não era nascida ainda, conquistou a sua terceira conquista aí, Fran, lá no México. Show de bola, hein? E em 1991, ocorreu a primeira Copa do Mundo feminina. Olha só que bacana, né? Então, viemos aí numa trajetória de um campeonato somente considerado e levado ao mundo masculino, porque eram só homens que jogavam até então. E nesse momento tem a primeira Copa aí com jogos femininos. Muito bacana, não é, Fran? Sim. E aí em 1994, a gente já estava nascido, né? Já estávamos nascidas ali há já um tempo. E o Brasil conquista o seu quarto título, Fran, lá nos Estados Unidos. E em 2002, o Brasil conseguiu o título de pentacampeão, onde foi o primeiro ano, né, a primeira Copa do Mundo que foi sediada em 2 países, Japão e Coreia do Sul. Então, olha só que trajetória bacana que estivemos aí. Então, ele teve a participação em muitas Copas, não é? Como já citado, e teve aí as suas 5 vitórias. E professora Amara, nós tivemos aí durante a última Copa, desde que iniciou, aconteceu em 1938 e depois se tornou apenas em 1950. Será que os estudantes sabem o porquê ficamos tantos anos aí sem Copa do Mundo? Então, vale a pena pensar na história, tentar relembrar o que os nossos professores acabam contando lá pra gente, né? De toda a história. E tem a ver com guerra, é isso? Sim, em 1939 deu início à Segunda Guerra Mundial e ela durou até 1945. E aí, por conta disso, não tivemos Copa do Mundo entre esse espaço aí de tempo. Retornou apenas em 1950, aqui no Brasil. Aqui no Brasil. Então é por isso que é importante, quando vocês forem retomar aí com os professores de vocês essa história, né? Desde a primeira Copa até hoje, que vocês prestem atenção nesse intervalo. Por que não teve Copa? Então nós falamos aqui para vocês, justamente porque tivemos aí o período da Segunda Guerra e não dava para ter Copa, né, Fran? Não, com certeza não, né? E aí, ó, acabamos trabalhando de uma forma interdisciplinar, né? Educação física com história, né? Educação física, história, geografia, vale a pena ir lá estudar um pouquinho onde foram sediadas essas Copas, não é? Sim. Aqui nós falamos das do Brasil, da vitória, falamos também de derrota, mas o importante é que vocês saibam que a educação física, ela promove isso, né? Ela promove que vocês conheçam o esporte, conheçam as particularidades dele, mas que sempre a gente pense no trabalho em equipe, para que a gente seja sempre bem sucedido, ou se não, que esse trabalho seja sempre bem estruturado, né? Porque ganhar é sempre muito bom, perder nos deixa triste, mas faz parte do jogo, não faz? Faz parte do jogo, da vida, né, professora Amara? E vocês aí
né? Já lá na escola, eu tenho certeza que os professores de vocês ensinam isso ali, passam isso para vocês, não é? É legal ganhar, muito legal, mas o perder faz parte. E aí nós estamos no mundo de Copa. Então, recapitulando, falamos um pouco aqui sobre as Copas do Mundo, né, relacionadas ao Brasil, mas pesquisem também a história de todas as Copas do Mundo, porque é muito bacana e muito rica essa história toda aí, pessoal. Então, estamos aqui de volta para fazer uma retomada sobre essa aula que estamos tendo hoje aqui no Museu do Futebol. Mas então, eu vou fazer uma perguntinha para vocês. Aqui no Chute a Gol, essa atividade que fizemos, vocês conseguem identificar alguma habilidade presente? Por exemplo, o chute, ele é uma habilidade motora de manipulação, estabilização ou locomoção? E aí vai depender do momento também, não é que o atleta se predispõe aí, mas ela está falando do momento do chute mesmo. Então vamos pensar. E o chute? Eles estão falando que é uma habilidade de manipulação, professora. Será que é manipulação? Ou será que eles estão acertando? Isso mesmo, manipulação. O movimento do chute é uma habilidade motora de manipulação. Temos também no caso do goleiro, quando ele agarra a bola, que habilidade motora está sendo utilizada? Então, vamos lá, gente, é só refletir um pouquinho. E aí, Fran, vamos lá. Também uma habilidade motora de manipulação, isso mesmo. Mas, como falamos anteriormente, o futebol tem diversas habilidades motoras presentes, tanto de manipulação, como estabilização, como locomoção, não é, Pro? Isso mesmo. E aí, nós finalizamos aqui, então, né, na sala de chute a gol, que foi muito bacana. Você fez gol, né, ou não? Fiz gol. E então tá chegando ao fim nossa aula, né? Tá chegando ao fim. Nós esperamos que vocês tenham gostado muito. Conversem com os professores de vocês para falar mais um pouquinho aqui sobre tudo que nós mostramos, tá bom? Eu já vou agradecer, Fran. Deixa eu fazer uma retomadinha aí primeiro, então. Faz uma retomada. Então, hoje falamos sobre esportes de invasão, no caso o futebol. Tá, falamos sobre a história do futebol e também das Copas do Mundo, aí principalmente relacionados ao nosso país, o Brasil. E também trabalhamos bastante as habilidades motoras básicas. Essa foi a nossa aula. Vou te agradecer primeiro por ter participado junto comigo, Pro. Imagina, é sempre um prazer. Eu vou voltar, hein, pessoal? Quero dar mais aulas aí com a professora Fran. Então, até mais. Tchau, pessoal.